Assim como você, eu também busco estabilidade. A sensação de estar numa posição profissional que não pode mudar, ela traz uma sensação de alívio, certo? A pessoa ela não pode virar do dia para a noite e demitir você, né? Com isso você consegue fazer dívidas mais longas, consegue financiar casa, financiar carro e ter a certeza de que o teu salário ele vai estar no banco no final do mês para você pagar. Além disso, você não precisa se preocupar em melhorar todos os dias, certo? Você não precisa ficar provando o seu valor toda hora. Você não precisa ficar correndo atrás, né? E finalmente você pode ter uma vida mais tranquila, sem tanta pressão assim em ser melhor todos os dias. Fazendo bem ou fazendo mal o seu papel, teu emprego ele tá garantido. Isso é realmente muito tentador, não é? Quem nunca pensou em ter uma estabilidade como essa? E eu já pensei muitas vezes. Estudar, fazer um mestrado, doutorado, me tornar um professor de universidade pública, garantir ali uma estabilidade financeira com um baita salário. Mas o meu caminho, ele, felizmente ou infelizmente, não seguiu por esse rumo, né? Eu me formei como engenheiro eletricista e fui trabalhar como analista de BI em uma startup lá em 2016. Mas o que eu queria mesmo era trabalhar como cientista de dados, né? Mas nessa época, a profissão quase que não existia no Brasil. Então eu aceitei o trabalho como analista de BI porque era uma área muito próxima da área da ciência de dados. E eu continuaria estudando, me preparando, trabalhando em projetos de portfólio, aprendendo ferramentas na área da ciência de dados, porque eu não queria desistir dessa profissão. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde as coisas iam crescer aqui. Tinha gostado muito das tarefas do cientista de dados e queria muito trabalhar com treinamento de inteligências artificiais, gerando resultado financeiro para a empresa diretamente com os meus algoritmos. Então eu entrei na área como analista de BI, trabalhei durante um ano. Nesse primeiro ano eu aprendi muito sobre análise de dados, fazer análises descritivas, análise diagnóstica, aprendi sobre bancos de dados, construir data warehouses, ferramentas de automação como Airflow. Aprendi também a fazer, a me comunicar melhor, a entregar insight através das pessoas de maneira mais estruturada. Até que no final do ano, a empresa ela foi vendida para uma representante da China, que levou todo mundo, né, para a China, no sentido de todas as decisões iam para lá. E aqui no Brasil não tinham mais decisões para os times de dados. E as pessoas elas começaram a procurar novas oportunidades. E foi o primeiro momento que eu falei, cara, eu preciso também me mover, porque pode ter uma outra oportunidade ou outro lugar para mim. Abri o meu LinkedIn, comecei a cadastrar os meus projetos, cadastrar ali as ferramentas que eu sabia, cadastrar as experiências que eu tinha tido. E aí, em menos de uma semana, eu comecei a receber algumas propostas de trabalho. Então, tinha um processo de trabalho em empresas grandes, empresas internacionais, empresas menores, e eu comecei a fazer processos seletivos. Falhei em alguns processos seletivos, não consegui passar. Alguns diziam que eu tinha um perfil muito técnico, outro que eu era muito bem preparado para a vaga, eles queriam alguém menos preparado. Outros nem respondiam os processos seletivos. Então, foi um momento difícil também, não consegui de primeira, até que uma empresa do ramo financeiro me deu uma oportunidade para trabalhar com cientista de dados, porque eles tinham um plano para digitalizar a empresa, trouxeram um gestor do Itaú, e esse gestor do Itaú montou um time de dados e eu estava nesse time de dados. Nesse time de dados a gente trabalhou no começo muito com engenharia de dados, então não tinha quase os dados estruturados, a gente estava levando os dados para os serviços de nuvem, então eles contrataram uma consultoria de que eu sou amigo das pessoas até hoje, e aprendi muito de engenharia de dados com eles, servidores, ambientes de nuvem, monitoramento de processos, processos de ETL, monitoramento de logs, tudo que fosse de engenharia de dados para levar os dados de um lugar para outro. Aprendi muita coisa aí nos 7 primeiros meses. Depois do 7º para frente, aí fui trabalhar com ciência de dados mesmo, fui treinar alguns algoritmos, porque os dados já estavam estruturados. Trabalhei 4, 5 meses nesse projeto e aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa do que a empresa antiga. Ela foi comprada por uma empresa americana que demitiram todos os líderes, inclusive o meu chefe. E aí as pessoas não sabiam muito bem o que fazer com dados. E a gente ficou meio assim, se sentindo um pouco perdido. E obviamente ninguém queria esperar para ver o que ia acontecer. A gente começou a procurar outro trabalho em outro lugar. E aí mais uma vez eu fui lá no LinkedIn, coloquei as minhas experiências, coloquei as ferramentas que eu estava trabalhando, coloquei um pouco dos projetos de portfólio que eu andei, principalmente do lado da engenharia de dados. E aí em menos de uma semana de novo, uma pessoa entrou em contato comigo dizendo que estavam iniciando uma nova área de dados numa empresa de moda e precisavam de alguém mais avançado para tocar a iniciativa. Fui lá, fiz a entrevista era para fazer um sistema de recomendação. Fiz o sistema de recomendação, mostrei que, aliás, o sistema de recomendação já era um projeto do meu portfólio, então foi bem fácil fazer. Fiz o case, recebi a proposta de emprego e aí fui trabalhar como cientista de dados. Era uma empresa que já tinha um time de BI bem estabelecido, as pessoas tomavam decisões, era uma das empresas mais data-driven que eu já trabalhei. E aí fui trabalhando, fazendo projetos, você tinha muita liberdade para
fazer os projetos, como a empresa era pequena, eu tinha muito acesso ao CEO, acesso ao dono, ao meu chefe. Então a gente fazia projetos, fazíamos sistemas de recomendação, previsão de venda, decaimento de estoque, classificação de boletos, muitos projetos relevantes. E a cada projeto que eu fazia, cada projeto que eu apresentava, eu aprendia coisas novas, eu aprendia habilidades novas, eu me comunicava melhor. E aí eu fui crescendo, fui recebendo promoções, eu continuei na empresa fazendo mais projetos. E como os projetos eles eram muito diferentes daquilo que eu tinha estudado até aquele momento, e eu não tinha nenhuma pessoa para me ajudar, porque eu era a única pessoa que sabia de ciência de dados na empresa, eu tinha que estudar muito por fora. Então eu lembro que eu pegava um ônibus, eu morava no Butantã, eu pegava um ônibus chamado 7810, dentro do campus da USP, que passava 7h20, e aí esse ônibus ia até Água Branca, onde ficava o quartel-general da empresa ali. E aí eu ia nesse ônibus, eu era um dos primeiros, porque era o primeiro ponto, era um dos primeiros pontos, e aí eu sentava na janela com um livro na mão e eu estudava o caminho todo. O ônibus ia chacoalhando, às vezes ficava parado no trânsito e eu aproveitava o tempo para estudar. Às vezes ele lotava muito, as pessoas ficavam em cima, mas eu ficava estudando. Lia livros técnicos, lia livros de como fazer as coisas, procurava artigos na internet, porque os problemas que eu enfrentava não tinham soluções prontas. E eu tinha que aprender a encontrar a solução. Eu tinha que dar meu jeito de resolver aquele problema baseado em coisas que eu lia e baseado em outros tipos de projetos que as pessoas faziam que eu podia adaptar para o meu cenário. Então eu passava praticamente um ano e meio estudando dentro do ônibus. Depois, lá no trabalho, eu pegava uma parte do tempo para estudar também, porque eu deixava bem claro para o meu chefe, olha, eu não sei resolver esse problema, mas me dá uma semana que eu vou encontrar a solução. E aí eu pegava 2 dias para estudar, para entender qual solução eu ia fazer, depois eu testava e apresentava para ele, e a gente ia construindo, ia dando certo. Daí eu ia em eventos que eram promovidos pela empresa, e aí nesses eventos eu via as pessoas fazendo, se me davam ideias, aí eu ia crescendo. Então foi um ano muito intenso, eu trabalhava muito assim, eu trabalhava de manhã dentro do ônibus estudando o que eu tinha que fazer, depois eu trabalhava na empresa executando os projetos, ficava até de noite, depois eu voltava, e aí no caminho para volta era impossível estudar porque já era noite, e eu estava muito cansado também para poder assimilar alguma coisa. Mas aí eu dormia, acordava no outro dia e se repetia durante aí um ano e meio. E aí durante esses 2 anos, eu fui fazendo projetos, fui crescendo, recebi alguns convites para fazer palestras, fui palestrante, e aí quando eu comecei a desenvolver essas coisas e comecei a atualizar o meu LinkedIn com essas coisas que eu estava aprendendo, eu percebi que algumas coisas iam mudando no meu perfil. Antes, nos 2 momentos anteriores, eu tinha que atualizar o meu perfil e ir atrás das vagas. E aí depois daquele momento ali, eram os recrutadores que chegavam até mim com as vagas. Então eu começava a receber vagas muito legais, assim, de empresas muito referências na área de dados. Na época tinha uma empresa que hoje já não existe mais, ela foi comprada pela OLX, que era uma empresa do ramo de imóveis, que eles tinham um sistema de recomendação que era top 10 do mercado. Então a gente ia nos talks, né, nas palestras, nas feiras, a gente ouvia muito falar desse algoritmo, todo mundo queria trabalhar lá. E aí eu começava a receber recrutadores dessas empresas, me abordavam no LinkedIn ali no direct, para me oferecer vagas. E sempre com aquela mesma desculpa, né? Poxa, Megro, gostei muito da sua experiência, gostei muito dos seus projetos, das ferramentas que você conhece. Quero saber como é que está o seu momento profissional, se você está avaliando novas oportunidades. Toda semana chegava uma pessoa no meu LinkedIn com essa oportunidade. E aí eu, trabalhando, respondendo às pessoas, não, olha, eu estou trabalhando, fazendo projetos, quero ter mais algumas experiências assim, mas sempre olhando os valores que eles pagavam, o tipo de projeto que era, a empresa que estava oferecendo. E até que chegou um momento que uma empresa que eu já estava de olho durante um tempo, o fundador dela, o dono dela, chegou no LinkedIn para mim e falou, Megrão, a gente está montando um time de dados, a gente precisa muito da sua experiência, sua expertise para ajudar a gente a crescer a empresa. E aí, eu lembro que eu saí do trabalho e eu fui encontrar o meu chefe na época para a gente fazer uma entrevista. Não foi dentro da empresa, foi fora, a gente foi num café. E aí ele me perguntando os projetos que eu tinha feito, e eu tinha assim um caminhão de projetos para falar. Os projetos que eu tinha feito na empresa, os projetos de portfólio que eu tinha feito também, sempre com muito cuidado com a parte técnica, explicando um pouco da teoria, né, de como construir aquilo. E aí ele também é uma pessoa muito legal, que gosta muito da parte também técnica, e a gente, teve uma energia bem bacana de trabalho, sim, e aí ele me fez a oferta. E aí eu fui para ganhar o dobro do que eu ganhava, já era um salário muito alto. Eu jamais imaginaria que ganharia aquele salário. Ele me ofereceu o dobro para trabalhar. Aí eu cheguei na minha empresa, pedi demissão do meu trabalho. E aí o fundador da empresa que eu estava veio falar comigo, dessas que eu fiquei 12 anos, perguntando por que eu ia sair. Depois a gerente de RH veio perguntar para mim se não tinha alguma coisa que ela podia fazer para me manter. Então foi um momento que eu me senti muito valorizado
pelas coisas que eu sabia, muito valorizado pelas coisas que eu tinha feito, pelo conhecimento que eu tinha. Existiam empresas que davam tanto valor pelo que eu sabia, que estavam dispostas a pagar o dobro para me tirar de um lugar e ir para o outro. Então foi aquele momento na minha carreira que eu não precisava mais procurar emprego, porque a partir daí, toda semana apareciam empresas me procurando, com oportunidades cada vez melhores de trabalho. E aí, um pouco antes da pandemia, empresas do exterior já vinham me procurar também, e durante a pandemia isso estourou. E aí era uma mensagem de um recrutador externo com empresas gigantescas do mundo afora, me oferecendo oportunidades para ou trabalhar daqui para o exterior, ou me mudar do Brasil para trabalhar do exterior. Então, esse momento da minha carreira ele foi muito crucial na mudança, porque eu acabei percebendo que isso também é um certo tipo de estabilidade profissional. Só que a diferença é que essa estabilidade ela não é fornecida pelo meio, como um concurso público, por exemplo, onde alguém garante para você que você só vai ser demitido em alguns casos muito severos. Mas essa estabilidade era algo que foi criado por mim mesmo. Era uma estabilidade que o desenvolvimento das minhas habilidades chegou num certo patamar que onde eu passava, ou as coisas que eu fazia, interessavam para muitas pessoas. E essas empresas estavam dispostas a pagar cada vez mais, um salário cada vez maior para poder me levar e para que eu executasse esses projetos nas empresas deles. Porque eles sabiam que o valor que eles me pagariam de salário era muito menor ao retorno financeiro que eu poderia gerar com aquilo que eu sabia. Então eu me tornei uma pessoa capaz de trabalhar em qualquer empresa do mundo. E essa confiança de poder trabalhar em qualquer lugar vem muito dos projetos que eu havia feito e da confiança que eu acabei gerando na minha própria capacidade de gerar valor para as pessoas. Eu respeito muito quem se prepara para fazer concurso público, respeito muito o esforço dessas pessoas, porque realmente é muito esforçado, é um esforço gigantesco de estudo, concentração, rotina e disciplina. É um dos meus grandes amigos, que é meu padrinho de casamento, ele foi por esse caminho, ele passou num concurso público recentemente, 1 ano depois ele continuou estudando, agora ele passou num outro concurso público também, porque ele queria um cargo maior. Então eu vejo realmente o esforço dessas pessoas, admiro muito a resiliência dessas pessoas e o empenho que elas têm para poder passar em concursos públicos. Mas se você vê o concurso público como uma maneira de se sentir estável, ao invés de ser uma vocação genuína sua, e você muitas vezes escolhe estar num ambiente estável e abre mão da sua vocação, saiba que existem outras formas de você se tornar uma pessoa estável profissionalmente no mercado, que muitas vezes não é tão comum, igual eu estou mostrando aqui para você, mas você sim pode alcançar uma certa estabilidade no mercado e essa estabilidade ela estar mais em linha com a sua verdadeira vocação. E saber trabalhar em algo que você é chamado para fazer, ou seja, a sua vocação mesmo, você jamais irá trabalhar, né? Porque tem aquela velha frase do Confúcio que eu compactuo muito, que é o seguinte, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar na vida. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Eu nunca senti a pressão do trabalho, porque tudo que eu estava fazendo, eu já fazia estudando à toa, assim, porque eu gostava de fazer aquilo, porque aquilo era prazeroso para mim, porque eu preferia estar estudando aquilo do que, sei lá, assistindo Netflix, por exemplo. Então, dentro do trabalho, parecia que eu estava estudando. E estudando, parecia que eu estava trabalhando. Então, realmente, eu não via diferença entre o que eu estava fazendo, coisa que eu gosto, do que realmente uma responsabilidade de trabalho. Então, eu queria gravar esse vídeo aqui para você, simplesmente para deixar uma reflexão para você. Que existe sim uma estabilidade fora do concurso público, mas ela é você quem cria, e não é o ambiente que te fornece.